A privatização da companhia Vale do Rio Doce. Hoje, em Brasília, representantes da CNBB e de partidos de esquerda discutiram a venda da empresa. O repórter Heraldo Pereira acompanhou. A discussão sobre a venda da companhia Vale do Rio Doce seria um fracasso de público não fosse a visita inesperada deste grupo de desempregados ao plenário da Câmara. São trabalhadores sem emprego que vieram a Brasília participar da Marcha do Sem Terra e que resolveram dar uma passadinha pelo Congresso. Aí, o que era uma sessão sonolenta se tornou bastante movimentada. Das estrelas dos partidos que se opõem à venda da Vale, a maioria faltou a este compromisso. O ex-governador do Rio, Leonel Brizola, desancou a intenção do governo Fernando Henrique Cardoso, para delírio do público presente. Por que vender? Não há razão nenhuma. E ainda com a condição de que se trata de uma empresa de natureza estratégica. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso também tratava da venda da companhia Vale do Rio Doce com um dos opositores desta ideia, o arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida. Foi uma conversa dura. Durante 50 minutos, o presidente Fernando Henrique Cardoso contestou ponto por ponto as últimas manifestações críticas da CNBB contra o governo dele. Dom Luciano ouviu calado. Ao final do encontro, os dois saíram como entraram na reunião, cada um com o mesmo ponto de vista. Também no Congresso houve uma repetição deste fato. Ninguém mudou de lado, apesar do debate. Quem era contra a venda da Vale do Rio Doce ficou mais ainda. E quem era a favor só passou a fazer algumas advertências. É de que a gente deveria usar todos os recursos para abater a dívida interna. Olha, todos os argumentos que eu tenho ouvido contra a privatização, embora feitos, apresentados por pessoas respeitabilíssimas, não passam de colocações emocionais, como essa de que é estratégico, como que dá lucro, não dá lucro para os funcionários, etc, etc. A Vale precisa ser privatizada. A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão, que estava marcado para amanhã cedo, foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa. Os manifestantes estavam desde o começo da tarde na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco, o batalhão de choque da Polícia Militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. Ainda não se sabe o número de feridos. A cobertura completa da confusão por causa da privatização da Vale você vai ver logo mais no Jornal da Globo. Brizola está denunciando a venda do patrimônio do povo brasileiro. Povo brasileiro, vem ocorrendo uma situação realmente muito grave. A venda de um conjunto de empresas públicas. Eu quero focalizar apenas o aspecto moral e ético dessa decisão. Como é que um governo, ao apagar das luzes, na 1/10ª hora, quando está terminando o seu período, e um governo fraco, um governo que está saindo mal, um governo que a rigor não tem autoridade para mais nada, como é que pode tomar esse tipo de decisão? Tudo isso é muito suspeito. Ainda mais quando podem estar atrás desses interesses que querem adquirir este patrimônio do povo brasileiro, que são as estatais, podem estar atrás deles os interesses internacionais, grupos estrangeiros com seus testas de ferro. O presidente da ABI também está preocupado. Nunca houve uma estatal que se fundasse apenas para fundar uma estatal. Todas elas vieram para atender interesses nacionais. O professor Darcy Ribeiro é veemente. O que salva esse país, o esqueleto do Brasil, são essas empresas estatais. Você imagina o Brasil sem a Petrobras? Estaria na mão da Shell. O Brasil sem a Siderúrgica Nacional. A Siderúrgica Nacional é o útero do qual nasceu a industrialização brasileira. O Brasil sem a Vale do Rio Doce. O Brasil sem essas empresas todas que permitem organizar a economia brasileira. O Brasil sem isso seria horrível.
E veja só, tudo isto é uma ideologia que vem das multinacionais. É uma ideologia, uma espécie de religião do privatismo. Querem privatizar tudo, ou querem fazer tudo objeto de lucro. Esse país não é só para lucrar, é para o povo viver, é para o povo comer, é para as crianças serem educadas. Nós temos que ir para as ruas para defender o patrimônio público, porque no fundo tudo isso não passa de uma transferência do patrimônio público para os bolsos particulares. Muito grande aqui às 10h30. Estudantes com um pedaço de pau aqui reagindo. O primeiro grande tumulto do dia aqui do lado de fora da Bolsa de Valores. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidas suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. E a população, o que acha da venda da Vale? A batalha acontece no meio da rua. Quem comprar a Vale vai ser dono também de 2 ferrovias, 9 portos e empresas de alumínio, papel e celulose, espalhados em 140 cidades de 10 estados e 11 países. Nós precisamos distinguir, em primeiro lugar, desenvolvimento de crescimento econômico. O que houve no Brasil foi um crescimento da economia, uma inchação da economia, porque abriram o país ao capital estrangeiro, às multinacionais, o Brasil endividou-se lá fora. Esse crescimento da economia desordenado, com todas as deformações que nós estamos aí assistindo. O Brasil hoje, o que aumentou realmente foi a miséria. A economia cresceu, mas em benefício de uma minoria que acumulou. E o povo brasileiro empobreceu. A nossa natureza foi sacrificada. As nossas riquezas foram entregues. E o povo brasileiro está sendo explorado no seu trabalho. Se aquelas empresas fossem francesas, americanas, japonesas, alemãs, ou até brasileiras, eu as teria expropriado. Porque eu quis defender foi o interesse público. E sabe que eu assumi o governo do meu estado com uma grande disposição de trabalhar, até ingenuamente. Eu tinha um programa assim, Educação Popular e Desenvolvimento Econômico. Então tudo aquilo que contrariasse o meu esforço, eu passava a estudar, isso é um impedimento. Então eu queria desenvolver o problema energético. Tinha um plano de 1 milhão de quilowatts. E o filé mignon das concessões estavam entregues a uma empresa estrangeira. Muito bem. Precisava atender o interesse público. E procurei até entendimentos inicialmente com a empresa. Não chegamos a entendimento nenhum. Então eu tratei de aplicar a legislação brasileira. Assumi o governo no dia 31 de janeiro e já no dia 13 de maio eu estava assinando um decreto de acordo com a legislação brasileira, expropriando aquela companhia norte-americana. Pois bem, foi um ato praticado de acordo com a legislação brasileira. Como o caso da Light agora. Em vez de comprar a Light, como fez o governo federal há pouco tempo, comprou a Light pagando mais de $1 bilhão, eu simplesmente expropriei a companhia e depositei 1 cruzeiro no judiciário, e o judiciário me emitiu na posse da empresa. Mas creia, sabe que eu era muito ingênuo e não tinha ideia do que ia acontecer. Quando eu vi, se levantou o mundo inteiro contra mim, que eu era um expropriador do capital estrangeiro,
Aí que eu fui verificar que aquilo tinha implicações. E sabe que eu fui me conscientizando? Fui vendo que, tocando nas coisas internas nossas, nós estamos tocando nos interesses internacionais. Eu fui aprender tudo isso. Hoje eu faria o mesmo, porque foi um grande bem. Nós desobstruímos o problema do desenvolvimento energético no Rio Grande do Sul. A segunda expropriação foi da companhia telefônica, este polvo monstro que tem pelo mundo chamado ITT, essa que derrubou Allende. Aí eu já estava consciente, sabia que tocando ali ia explodir. Apliquei a legislação brasileira, estudadinha, depositei uma pequena quantia, porque estudamos os lucros indevidos enviados para o exterior, as indenizações de pessoal, todas as plantas doadas pelos usuários, pelo Estado, enfim, fiz todos os descontos e expropriamos a empresa. Foi um estouro. Imagine que até o presidente Kennedy, com toda a sua grandeza, numa entrevista coletiva, diz: não, este governador Brizola é inimigo dos Estados Unidos. O presidente Kennedy me citou nominalmente. Foi um estouro. Eu passei a ser uma figura apresentada na imprensa nacional e na imprensa internacional como um bruto, como um primário, como um atropelador dos interesses. Não, eu apliquei a legislação brasileira. De todo o setor da vida brasileira, que nós tirarmos o capital estrangeiro e tivermos capital nacional ou capital de brasileiros, nós iremos ter o desenvolvimento.